Sabe aquele bom e velho programa de rádio com muita dinâmica, informação, opinião, muitas vozes? Vai ser esse Bom Dia Gigante de hoje. Eu vou falar muito pouco porque tem muita participação, até porque o Vasco joga hoje pela Copa do Brasil. Mas antes de tudo, solta a vinheta e daqui a pouco a gente volta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quinta-feira é dia de jogo do Vasco, então logo de cara eu peço para você. Eu tenho que fazer esses pedidos porque muita gente esquece. Se inscreva aqui embaixo no canal, a sua inscrição é muito importante e é de graça. Depois você aciona o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo você vai ser informado. Deixe o like nesse vídeo, é importante demais e compartilhe. Copiando o link, jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e seguindo a gente nas redes sociais, @avascaínos. E o Vasco entra em campo hoje às 9h30 da noite, contra o Trem do Amapá, pela primeira rodada da Copa do Brasil 2023. O Vasco que precisa apenas de um empate para passar de fase, mas com certeza vai fazer uma bela vitória para o povo de Brasília, até porque esse jogo vai acontecer no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com transmissão do Sport TV e do Premier para todo o Brasil. O Vasco que inclusive já está praticamente acertado qual vai ser o time que vai entrar em campo. Há uma dúvida apenas no gol: Léo Jardim ou Ivan? Você está vendo aí na tela a escalação do Vasco para essa partida, com Puma na lateral direita, a zaga com Miranda, Léo e Piton, no meio-campo Rodrigo, Barros e o Jair voltando à equipe, e lá na frente Gabriel Peck de um lado, Alex Teixeira do outro e Pedro Raul como centroavante da equipe. E quem vai chegar agora nesse Bom Dia Gigante para fazer uma análise dessa partida é ele, Jean Faísca. Salve, Jean! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Hoje, o Vasco faz a sua estreia na Copa do Brasil 2023. Um jogo contra um adversário que tem muita pouca expressão no cenário nacional. Eu acho que o Vasco tem a obrigação de fazer o resultado logo, jogar com seriedade, tem futebol para isso. O investimento e a estrutura do Vasco em relação ao Trem do Amapá não tem nem comparação. É o tipo do jogo que o Vasco tem que resolver logo, até para no intervalo já, o técnico Barbieri aí poder fazer algumas alterações e até mesmo poupar alguns jogadores e testar outros já no segundo tempo. Lembrando que o Vasco tem outro jogo decisivo já na segunda-feira pelo Campeonato Carioca. Então eu vejo que hoje o Vasco deve passar sem sustos, e aqui não é nenhum tipo de soberba, é apenas a constatação de um time com investimento maior. E olha que eu estou muito otimista para a Copa do Brasil desse ano. Eu acho que o Vasco pode sim fazer uma boa campanha por tudo aquilo que a gente já viu, principalmente nos dois últimos clássicos contra Fluminense e Botafogo. E aí? Qual vai ser o placar dessa partida entre Vasco e Trem do Amapá, jogo esse em Brasília, 9h30 da noite? Eu fiz essa pergunta para 6 membros do canal Atenção Vascaínos. Você que ainda não é membro, tem um QR Code passando aqui do lado. Você também pode clicar aqui embaixo e seja membro, que a partir do terceiro plano você entra no nosso grupo de Telegram e pode participar de quadros como esse, o Placar do AV. Confere só a opinião da rapaziada. Bom dia, muito bom dia, amigos do Bom Dia Gigante. Bom dia, Emerson. Meu palpite hoje para o nosso Vascão é 4-0, 2 do Pedro Raul, 1 do Alex Teixeira, 1 do nosso capitão Léo. Pra cima, Vascão, casaca! Bom dia, Emerson, bom dia, rapaziada do Atenção Vascaínos. Queria dar meu palpite aqui sobre a partida de hoje. Vascão 5-0, um gol de Alex Teixeira, um gol de Pedro Raul, um gol de Gabriel Peck. Fala, Emerson, bom dia a todos esse Bom Dia Gigante. Bom, Emerson, você me perguntou do placar de jogo de hoje entre Trem e Vasco. Meu placar de hoje vai ser Vasco 4, Trem 0. 2 gols do Pedro Raul, 1 Alex Teixeira e 1 do Barros. Valeu, rapaziada. Obrigado por tudo, Emerson. Abraço. Fala, meu amigo Emerson Rocha. Bom dia. Hoje tem o Vascão. Vamos começar nossa caminhada rumo ao bicampeonato da Copa do Brasil. Meu palpite para hoje é 4-0 para o Vascão. 2 do Pedro Raul, 1 do Jair e 1 do Alex Teixeira. Um abraço. Bom dia a todos. Na minha opinião, 5-0 pro Vasco, 3 gols do Pedro Raul. No outro dia, o mundo inteiro falando da atuação, pedindo o Barbieri na seleção. Uma loucura. 5-0, 3 do Pedro Raul, 1 do Jair e 1 do Lucas Piton. Fala, galera do canal Atenção Vascaínos. Aqui é o Rômulo de São Luís do Maranhão.
E o meu placar para o jogo de Vasco e Trem é Vascão 2-0, os gols de Pedro Raul e Alex Teixeira. Tamo junto. O Vasco segue no mercado em busca de contratações visando a temporada 2023. Ontem apresentou de forma oficial o zagueiro Manuel Capasso, de 26 anos, vindo do Tucumã. E o Vasco está muito perto de contratar mais 2 jogadores nos próximos dias. O lateral direito Paulo Henrique, que deve chegar no Rio de Janeiro na sexta-feira para fazer exames médicos e depois assinar contrato com o clube, ele que vem de empréstimo do Atlético Mineiro, e o atacante Lelê, que vem se destacando bastante no Campeonato Carioca, um dos artilheiros da competição e que ontem foi escalado pelo Volta Redonda na primeira fase da Copa do Brasil, na vitória por 3-1 sobre o Falcon do Sergipe. Ele inclusive fez o primeiro gol da equipe do Volta Redonda, que está classificada para a segunda rodada e ganhou um prêmio de R$900 mil. E essa situação do Lelê ter sido escalado, ele não vai poder mais jogar, inclusive se for contratado pelo Vasco, nessa Copa do Brasil desse ano. E aí fica a pergunta, será que ainda vale a pena contratar o Lelê, mesmo ele não podendo jogar pela Copa do Brasil, já que o Vasco tem apenas a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro esse ano? Fiz essa pergunta para 3 grandes vascaínos que vão responder agora aqui nesse Bom Dia Gigante. Olha, pelo estilo da contratação do Lelê, eu acho que vale completamente a pena sim, né? Porque é aquilo, o Lelê, ele vem para ser um jogador para completar elenco, né? Para fazer um teste, uma aposta, se pode realmente vir a ser um jogador interessante para ter no plantel do Vasco. Seria completamente diferente se fosse o próprio Pedro Raul, um Jair, um jogador que vem para ser uma peça-chave do elenco, e aí você não pode contar com essa peça na Copa do Brasil, seria o caso de se repensar. Mas sendo um jogador que vem para justamente ser uma aposta, aí eu acho que faz muito mais sentido pensar nele entrando eventualmente, se necessário, nos jogos do Campeonato Brasileiro, que são jogos, um campeonato mais longo, mais extenso, e tem jogos mais com essa característica, né? Grande Emerson Rocha, salve, salve amigos do canal, atenção vascaínos, como é que foi o carnaval de todo mundo? Espero que todos vivos, né? Eu sobrevivi, vamos lá. Bom, Emerson, a pergunta, né, sobre o atacante Lelê estourar o número de jogos, não poder jogar a Copa do Brasil pelo Vasco. E aí, vale ainda o investimento no jogador para jogar somente a Série A? Eu acho uma pergunta um pouco difícil de responder, porque depende muito do que o Lelê conseguirá fazer com a camisa do Vasco. É um jogador que chega como uma aposta barata, uma aposta que nunca enfrentou um grande desafio na vida. Então fica sempre aquela dúvida, né? Vai conseguir corresponder ou vai sentir o peso da camisa? Cada jogador reage de uma forma. Então acho que depende muito disso. Eu não vejo problema, porque o custo da transação é muito baixo, né? Um empréstimo onde eu ainda não sei todos os detalhes, mas enfim, será uma transação com um custo baixo. Então uma aposta que se mostra seu valor em campo, eu acho que vale a pena. Então assim, fica um pouco difícil de responder, mas eu sinceramente faria a aposta sim, pela questão financeira que eu já repeti algumas vezes aqui, que não é um problema hoje para o nosso Vascão. Beleza, meu querido? Tamo junto, precisando é só chamar. Um abraço para você e para todos do Atenção Vascaínos. É nóis! Fala, Emerson, bom dia para todo mundo ligado no AV. Amadeu ali, Flávio Dias, vamos que vamos, bom dia para todo mundo. E o tema é Lelê, né, que jogou ontem pelo Volta Redonda e por isso, caso venha para o Vasco, não vai poder disputar a Copa do Brasil, né? Vai jogar apenas o Campeonato Brasileiro. E aí, muita gente está questionando isso. Cara, eu acho que o Vasco não tinha muito o que fazer, né? Cara, o jogo de ontem era muito importante para o Volta Redonda. A Copa do Brasil paga uma premiação muito boa em cada fase que você avança. Então, como que o Volta Redonda ia deixar de utilizar o seu principal jogador, o seu artilheiro, porque talvez ele vá para o Vasco? Então, assim, ontem ele fez até um gol no momento que o Volta Redonda estava perdendo, né? Ele empata o jogo, depois o Volta Redonda vira. Então ele foi fundamental na classificação do Volta Redonda e fundamental para o Volta Redonda conseguir essa premiação.
pela classificação na Copa do Brasil. Então, assim, não tinha muito que o Vasco fazer. O jogador tem contrato lá e tinha que jogar. Eu acho que o Vasco não deve mudar de ideia por conta disso, não. Se o scout, quem analisa, gostou do jogador, acho que ele pode ser útil, acho que tem que avançar sim na negociação. Afinal de contas, o Brasileirão são 38 rodadas, a gente precisa de elenco, né? E o Lelê, mesmo sem poder jogar na Copa do Brasil, pode ser útil aí no Campeonato Brasileiro. Tamo junto, um abraço aí para todo mundo e saudações. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E quem apita esse jogo entre Vasco e Trem do Amapá é esse cara que você tá vendo aí na tela, Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, FIFA, auxiliado por Leila Nayara Moreira da Cruz e José Reinaldo Nascimento Júnior. E olha, se o Vasco passar dessa fase, vai ter uma premiação de 1.700.000 já para a segunda rodada da Copa do Brasil. E passando pelo Trem do Amapá, o Vasco vai ter esse confronto pela frente. O vencedor desse confronto vai pegar o Vasco entre Tuntum do Maranhão e ABC de Natal. O jogo será realizado na próxima quarta-feira, às 7 da noite, lá no Maranhão. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E como eu disse, né, muita participação aqui nesse Bom Dia Gigante, muitas vozes, e agora eu vou trazer um ídolo do Vasco, Edmundo, que ontem no seu canal Mundo Ed falou sobre a possibilidade do Vasco contratar o atacante Lelê como uma grande aposta. Ele que vem jogando muito bem no Campeonato Carioca, tem 25 anos, vem se destacando, e o Edmundo fala sobre essa contratação, se ele acha que pode ser apenas uma aposta e se ele pode se dar bem no Vasco, o atacante Lelê. Futebol é momento. E o momento do Lelê é espetacular. Eu não sei se ele é jovem, se da onde ele veio, onde ele jogava. Eu sei que ele foi o fenômeno, tem sido o fenômeno desse Campeonato Carioca. Eu digo dos pequenos, né? Porque os grandes, o Vasco viajou, o Botafogo começou depois, mas gol do Vasco, gol do Fluminense, eles se complicam entre eles. Mas a campanha do Volta Redonda contra os grandes e com gols do Lelê é impressionante, né? Então, assim, é para gente ficar atento e esperar. Ele quando não faz gol, ele joga bem, pelo menos nesse Campeonato Carioca, pessoal. Pode ser que aconteça, mas o histórico do Vasco de contratar jogadores de time menores ou destaques do Campeonato Estadual é muito positivo. Alguns ídolos, como o Dedé, que era do próprio Volta Redonda, como o Odivan, que era do Americano de Campos. Tem uma série de jogadores aí que a gente pode falar que vieram, jogaram e viraram ídolos do Vasco. Quem sabe isso não possa se repetir com o Lelê. Edmundo também opinou sobre a questão do Andrei Santos, jogador que foi vendido ao Chelsea, ainda não vai poder doar pelo time inglês e ele pode ser emprestado para um time brasileiro. O Vasco foi contactado pelo Chelsea sobre a possibilidade até do Vasco contar com esse jogador. Ainda há uma negociação em curso, o Palmeiras também está bem adiantado nessa questão do Andrei Santos e o Edmundo, que foi ídolo do Vasco e também do Palmeiras, fala sobre essa situação, se ele acha que o Andrei poderia ir para o Vasco ou então para o Palmeiras. Edmundo analisa a situação de Andrei Santos. Eu acho que, assim, se vai ser benéfico para a carreira dele jogar no Palmeiras, vai acelerar o processo de retorno ao Chelsea. Ele é do Chelsea, ele só não pode jogar lá hoje. Então, é um processo de retorno. Ele vai jogar por algum time, seja Vasco, Palmeiras ou um outro time que se habilitasse, por um período até ele fazer essa pontuação. Se no Palmeiras isso vai acontecer mais rápido, eu acho que até é justo que ele prefira o Palmeiras, né? Porque, na verdade, ele quer mesmo jogar no Chelsea, né? Por isso que ele aceitou a proposta do Chelsea. Agora, se não, jogar no Palmeiras jogar no Vasco, ele vai ficar aqui um período curto,
ou um período, tem que ser um período longo, mas é o mesmo período, aí eu acho que ele deveria dar preferência ao Vasco. Porque acho que o Vasco foi onde ele nasceu, foi criado, sabe? Vendeu ele barato, tudo bem, tem lá um acordo. Os empresários gostam de dizer que mas renovei, deixei, mas eles não querem fechar a porta, né? Porque não é um único negócio, precisa fazer 2, 3, 8, 10, é uma vida de negócios. Então você abre porta quando você tem uma atitude positiva com o clube. E desse ponto, legal. Mas eu acho que aí ele preferiu o Vasco. Se ele não preferiu, aí eu estou com o Fábio. Ele vá, seja feliz, né? E depois ele siga a sua carreira, a sua história no Chelsea como ele pretende. Mas, cara, sei lá, é porque eu gostaria tanto de vê-lo com a camisa do Vasco mais um pouco, né? Cara, eu acho que se o Chelsea pagasse uma opção de compra e ele continuasse no Vasco, eu acho que com a camisa do Vasco, minha opinião, ele tem mais chance de ir para a seleção, entendeu? Porque ele vai ser o destaque do time. E para fechar, Edmundo fala sobre o confronto de hoje contra o Trem do Amapá. Será que o Vasco tem que entrar com tranquilidade, ficar tranquilo em relação a esse adversário que não vence há 10 jogos? Edmundo também fala sobre essa situação. Tranquilidade, segurança, mas concentração para passar de fase na Copa do Brasil. Não é isso, Edmundo? Não, eu acho que até o próprio time, o Trem, ele reconhece o favoritismo do Vasco, tanto que ele vendeu o jogo para o estádio Mané Garrincha, onde o Vasco tem uma torcida gigantesca, e vai arrecadar, sabendo que dificilmente ele vai conseguir o êxito de se classificar. Mas é futebol. A graça do futebol é essa, é que nem sempre o melhor ganha. As surpresas, as zebrinhas, elas aparecem. Mas eu acho que o Vasco está demonstrando muita maturidade e um crescimento muito rápido. Esse, o ídolo Edmundo, campeão brasileiro em 97, campeão carioca também em 92 pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, grande ídolo Edmundo. E aí, concorda com o Edmundo em relação a esse jogo contra o Trem do Amapá? Sobre essa situação do Andrei Santos, ele deve mesmo jogar no Vasco? E até mesmo ele apostando muito que o Lelê possa dar muito certo no Vasco. Eu quero saber a sua opinião também, comenta aqui embaixo. E o placar dessa partida de logo mais entre Vasco e Trem do Amapá? Eu quero saber a sua opinião aqui no comentário aqui embaixo nesse vídeo, que é muito importante a sua participação. E mais uma vez pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e compartilhe com todo mundo que você conhece, só copiando o link e jogando lá nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante hoje está rápido, dinâmico, como eu disse, parecendo até rádio, com muitas vozes, claro, com a participação, contando também com a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. Você ainda tem o nosso segundo canal AV+, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o Acorda Vascaíno, as nossas redes sociais, @avascaínos, e claro, você fique ligado aqui no canal, porque hoje tem pré-jogo, 9h30 da noite, a bola rola, mas 1 hora antes a gente abre o pré-jogo e depois que o juiz terminar o jogo, a gente volta aqui com o melhor pós-jogo aqui do YouTube falando de Vasco, não tem jeito, é no canal Atenção Vascaínos. E eu conto demais com a sua audiência. Grande abraço, ótima quinta-feira, se Deus quiser, com vitória do Vasco. Tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!